Boa noite para os que vão assistir a aula posteriormente. Nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando lá nas aulas da plataforma e vamos estudar o citoplasma da célula e o que tem no citoplasma, tá bem? Bom, a primeira coisa que vocês precisam relembrar é exatamente o que eu disse no início da aula. Toda célula ela tem membrana plasmática, tem citoplasma e tem material genético. Independente se ela é uma célula eucariótica ou procariótica. Claro que o citoplasma da célula eucariótica, que é a célula mais completa, que tem a carioteca envolvendo material genético, ele é um citoplasma mais elaborado porque ele tem riqueza de organelas citoplasmáticas. O que a procariótica não tem. Procariótica, só lembrando vocês, nós só temos os ribossomos como organela. Então vamos lá. A membrana plasmática, relembrando, envoltório externo da célula, delimita a célula. Do que é feita a membrana plasmática? Uma bicamada de fosfolipídio com proteínas inseridas, proteínas que servirão para a passagem de substâncias em alguns tipos de transporte. Temos o glicocálice, que é uma junção de carboidrato com proteína. Isso é uma membrana plasmática. E o citoplasma, Juliana, o que é o citoplasma? Todo meio da célula, entre a membrana e o núcleo, se chama citoplasma. Do que esse citoplasma é feito? Esse citoplasma é feito de um gel viscoso que nós chamamos de citossol. Esse citossol, ele é viscoso, gelatinoso, porque ele tem uma grande concentração de água na sua formação. Então ele tem a presença de água e a presença de sais minerais. Então ele fica fluido, tá? Gelatinoso. O citossol faz parte do citoplasma. Digamos que o citoplasma é constituído de citossol, tá bem? Temos também organelas e temos uma outra coisa que não está descrita, mas depois vai ser explicado aí para frente em detalhes, que é o citoesqueleto. Então, o citoplasma, aquele gel viscoso, onde eu encontro as organelas mergulhadas, é constituído de citossol, que é um fluido, que é algo gelatinoso, e organelas mergulhadas em um citoesqueleto. Que palavra diferente, Juliana? Citoesqueleto. Vamos interpretar a palavra, buscando sempre essa interpretação das palavras biológicas. A gente interpreta que citoesqueleto é o esqueleto do citoplasma. Certo? Esqueleto do citoplasma. Então quer dizer que aquele citoplasma não é só líquido, ele tem uma certa sustentação, sim. E essa sustentação vai ser feita pelo citoesqueleto. Então o citoplasma ele é constituído de citossol, organelas citoplasmáticas diversas mergulhadas nele. Esse citossol é viscoso porque ele tem grande concentração de água. E, além disso, nós temos aqui um citoesqueleto que vai sustentar esse citoplasma. E o material genético que toda célula tem, independente se ela é procariótica ou eucariótica. A diferença é que as eucarióticas terão esse material genético envolvido por uma membrana que é a carioteca. Acabei de dizer, só relembrando que as células procarióticas, os únicos seres que têm ela, está no reino Monera. O reino Monera é constituído de células procarióticas. Os demais reinos, protista, fungi, vegetal e animal, nós temos uma célula eucariótica. Na célula procariótica, a gente tem que comentar do citoplasma da célula procariótica também. Na célula procariótica, o citoplasma, que é feito de citossol, tem 80% de água e substâncias que seriam sais minerais dissolvidos. Mergulhado nesse citoplasma, a molécula de DNA e a única organela presente mergulhada nesse citoplasma, ribossomos.
É a única organela que as procarióticas têm. Aqui tem uma imagem que ilustra essa célula procariótica, né? Aqui está o citoplasma dela. O citoplasma é esse rosinha claro aqui, ó. Vocês veem que a membrana a molécula de DNA está mergulhada nesse citoplasma e esses pontinhos simbolizam a organela ribossoma, que vai sintetizar a proteína. Então, o citoplasma na procariótica também existe, com uma única diferença. O citoplasma da célula procariótica não tem citoesqueleto. Tá? Esse esqueleto que sustenta o citoplasma das eucarióticas não está presente na procariótica. É uma diferença entre o citoplasma desses dois modelos celulares. Podemos? Bom, as células eucarióticas têm a carioteca delimitando o núcleo, está presente em todos esses reinos, e o citoplasma, que é o que nos interessa para a aula de hoje, é formado por citossol, organelas e citoesqueleto. Tá bom? O citossol, que é esse material gelatinoso, tem a mesma constituição quase das procarióticas. Água e algumas substâncias como sais minerais dissolvidos aqui. Organela, Juliana, tem um número muito maior, né? Na procariótica a gente só tinha o ribossomo mergulhado nesse citoplasma. Aqui nós vamos ter mitocôndria, retículos, complexo de Golgi, tá? Várias outras organelas. E aqui está o modelo que representa a nossa célula eucariótica. Nesse caso, é uma eucariótica animal, porque nós sabemos que temos eucariótica também vegetal, né? Com algumas diferenças da animal. E aqui seria o citoplasma dessa célula. Todo esse material, aonde essas organelas estão mergulhadas, é o citoplasma dessa célula. Vejam que aqui, não sei se dá para vocês enxergarem daí, está escrito citossol. Então nunca mais vocês vão esquecer. O citoplasma é constituído de citossol. Juliana, por que ele tem abundância de água formando o citossol? Já comentei isso com vocês, que a maioria das reações metabólicas de uma célula, o metabolismo, o funcionamento dela acontece no citoplasma. E reações químicas precisam acontecer na água. Várias reações químicas acontecem na água. Formação de moléculas maiores, quebra de moléculas maiores em moléculas menores, tudo isso é reação química. E precisa da água para acontecer. Tá? Então aqui tem uma riqueza esse citossol de água por este motivo. Né? Nós já estudamos as características dos seres vivos, que quanto maior o teor de água, maior o metabolismo daquela célula. Né? Então aqui é a mesma coisa, por isso que tem muita água no citossol. Este é o modelo de célula eucarionte vegetal. Né? O citossol difere, Juliana, o citoplasma não. A diferença é que nós vamos ter neste citoplasma algumas organelas mergulhadas que nós não tínhamos no animal, como por exemplo o cloroplasto, aonde vai acontecer a reação metabólica da fotossíntese. Aí o animal não faz fotossíntese e, portanto, ela não tem cloroplasto. As outras organelas também têm algumas diferençazinhas. Aqui não tem o centríolo, que é uma outra organela importante que nós vamos conversar hoje, tá? Mas o citoplasma em si, ele é formado da mesma substância, o citossol e o citoesqueleto. Então, olha, citossol pode ser também chamado de aloplasma. Ele é um material gelatinoso, fluido, viscoso em forma de gel, rico em água e substâncias que contêm as organelas celulares e o citoesqueleto. É no citossol que ocorre a maioria das reações metabólicas. Citoesqueleto, falei lá no início da aula, presente somente em células eucarióticas. A procariótica da bactéria não tem. E as organelas celulares estão presentes nesse citossol, e na procariótica é válido lembrar que lá só tem ribossomos. Essa imagem aqui agora é fantástica. Ela descreve, talvez muitos de vocês nunca tenham visto
um citoesqueleto. E esses aqui, ó. Que imagem é essa, Juliana? Tirou todos os elementos celulares, tudo que a célula tinha, membrana plasmática, o próprio citossol fluido, gelatinoso, organelas, tirou tudo, né? E deixou apenas o citoesqueleto. Isso aqui, gente, é um emaranhado de fibras que vai sustentar a célula. Quando você olha para essa imagem, você vê que tirou todos os elementos celulares, ficou o esqueleto da célula, que é justamente o citoesqueleto, que está presente no citoplasma. Tá? É uma imagem perfeita de dessecação de célula, né? Isso é um trabalho altamente tecnológico, que você vê ela em 3D, o citoesqueleto dela em 3D, e tem uma ideia que esse citoesqueleto é feito por um emaranhado de fibras. E é um emaranhado de fibras. Esse citoesqueleto é um emaranhado de fibras proteicas. Essas fibras ali são feitas de proteína. Né? É você sempre fazer, gente, uma comparação. Nós temos um esqueleto interno, né, feito do que a gente chama de osso, que sustenta. A célula tem um citoesqueleto feito de fibras proteicas que sustentam. Beleza? Quem nunca tinha visto um citoesqueleto, essa imagem é fantástica. Mas qual é a função desse citoesqueleto para essa célula, Juliana? Definir a forma. Lembra que nem toda célula tem formato de ovo frito? Células têm formatos diversos e essa forma é delimitada por esse citoesqueleto. Vocês concordam que esse citoesqueleto ele também vai organizar e sustentar as organelas dentro dessa célula? Vai. É muito diferente você jogar uma mitocôndria num citossol puro, gelatinoso, aquoso, do que você jogar uma mitocôndria num citoplasma que tem um citoesqueleto. Ela vai ficar sustentada. Então, olha, na próxima slide vai falar sustentação de organelas é outra função do citoesqueleto. Forma, e quando ele fala organiza a estrutura interna da célula, é isso, sustenta as organelas internas. Olha outra coisa legal do citoesqueleto. Possibilita o deslocamento de materiais e de movimentos celulares. Que tipos de movimentos? Ciclose e movimento amegoide. Esse movimento amegoide, você já sabe o que é. Pensa numa ameba. Um ser unicelular, um protozoário. Não tem um momento que a ameba prolonga a sua membrana plasmática e ela parece um gel, né? E ela prolonga a sua membrana plasmática para capturar partículas? Isso é possível por conta do citoesqueleto. E esses movimentos de ciclose estão relacionados com o movimento na hora da reprodução da célula, de puxar cromossomo. Tá? É tudo isso função do citoesqueleto. Vamos ver do que esse citoesqueleto é feito. Eu já falei para vocês que era feito de fibras de proteína. Mas essas fibras de proteína são de 3 modelos diferentes e elas possuem nomes diferentes. O primeiro modelo de fibra é o que a gente chama de microfilamento. Eu coloquei aqui microfilamento de actina porque a principal proteína formadora desses microfilamentos é a actina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a actina é uma proteína muito presente em células musculares. Agora pensa, eu acabei de dizer que o citoesqueleto é responsável por movimentos da célula. Agora eu estou falando para vocês que o citoesqueleto ele é composto de 3 tipos diferentes de filamentos proteicos. Um deles é a actina. Célula muscular tem actina. Célula muscular tem movimento? Claro que tem, de contração.
Os seus músculos, tanto aqueles que estão presos ao seu esqueleto, quanto o músculo do coração, quanto o músculo liso, que forma suas vísceras internas, tem um citoplasma riquíssimo em filamentos de actina. Esses filamentos de actina formam o citoesqueleto dessas células e possibilita o deslizamento de uma célula na outra que faz um movimento de contração. Microtúbulos também é formado de uma proteína, só que ela não se chama mais actina, ela se chama tubulina. Se ela se chama tubulina, ela é uma proteína em forma de tubo. Tubo. Tá? Essa seria a tubulina. Aqui é o filamento proteico de actina. E aqui é o filamento que a gente chama de intermediário. Todos três são feitos de proteína. E todos três vão se juntar para formar isso aqui. Os filamentos intermediários, olha a proteína que constrói ele. Queratina. Esse está relacionado ao movimento de célula. O microtúbulo está relacionado ao movimento também e manutenção do formato dessa célula. E o filamento intermediário também relacionado à manutenção da forma da célula. O que eu tenho que saber disso? Você tem que saber que o citoesqueleto é um componente importante do citoplasma das células eucariontes, que ele forma um esqueleto interno da célula, entre aspas, a grosso modo, e que esse citoesqueleto é feito de filamentos de proteína de 3 tipos, e todos eles vão estar empenhados em executar movimento, em manter o movimento, o formato da célula, em sustentar organelas. Beleza? E aí uma imagem mais animadinha, colorida, né, fictícia do que seria esses filamentos de proteína. Alguma dúvida até aí? Ah, gente, aqui ó, uma imagem que eu tentei explicar para vocês do movimento de uma ameba. Essa é uma ameba, ela é um ser eucarionte, formado por uma célula eucariótica, ela está no reino protista porque ela é um protozoário, e olha aqui ela movimentando. Esse movimento, que a gente chama de falsos pés, movimento ameboide, é um movimento caracterizado pela presença do citoesqueleto. Ciclose é um outro movimento que a gente comentou, que também é determinado pelo citoesqueleto, e ele é um movimento que as organelas fazem lá dentro. E aí você falou, Juliana, que está na hora de puxar os cromossomos? Sim. Lembra que na hora que vai puxar os cromossomos, nós temos os centríolos envolvidos com isso. Lembra que o centríolo vai lá nos polos opostos da célula para puxar as perninhas dos cromossomos? Se o centríolo está movimentando, ciclose. E o centríolo é uma organela relacionada com a reprodução. Bom, isso é o que a gente tinha para falar do citossol e do citoesqueleto. Agora nós vamos começar a descrever as organelas celulares que tem na célula, tá? O papel de cada uma delas. Lembrando, gente, que eu gosto sempre de voltar a célula para vocês entenderem que ela é uma unidade viva, ela é uma unidade fundamental da vida. Se ela é viva, ela tem reações químicas acontecendo o tempo todo, tá? Gosto de ilustrar também dizendo que ela é tão viva e tão capacitada que tem seres que são unicelulares e a única célula que eles possuem é capaz de fazer todo o papel para aquele organismo. E a gente, a grosso modo, podemos fazer uma comparação de uma célula com uma fábrica. Eu já falei isso daqui, para vocês entenderem o que é organela. Organelas são setores daquela célula onde cada um executa um papel importante. Não tem um que seja mais importante do que o outro. Nós precisamos de
todas as organelas funcionando em conjunto, cada um com o seu papel, para a gente ter um funcionamento celular. Tá? Então, cada organela tem o seu papel privativo? Tem. Mas elas em conjunto fazem com que aconteça a harmonização do funcionamento daquela célula. Tá? Eu posso comparar, por exemplo, a mitocôndria, que é uma organela onde há uma produção de energia, como a produção de energia de uma usina. Que sem aquela produção de energia, aquela fábrica não funciona. Eu posso comparar uma organela que guarda substância como um almoxarifado de uma empresa. Cada um tem seu papel, cada setor executa uma função e todos os setores funcionando, aquilo funciona em harmonia. A mesma coisa é a célula. Tá? Então elas têm funções específicas, essenciais à vida da célula. Vamos ver aí cada uma separada. Juliana, é importante eu lembrar o desenho dessas organelas, né? Ter uma imagem bem formada na minha cabeça para definir cada organela. Nunca vão te dar uma questão para você gravar o desenhozinho, mas a função vai. Só que a função nas questões do Enem e nas questões dos principais vestibulares, elas não vêm assim, né, gente? Qual a função do ribossomo? Não. Ela vai te contar um caso de alguma coisa que acontece dentro da célula e vai falar a palavra proteína. Quando ela fala a palavra proteína, você tem que ligar a palavra proteína ao ribossomo e a outra organela que tem a função de produzir proteína. Entenderam como é que é? Ela não vai te falar claramente qual é a organela produtora responsável pela síntese de proteína na célula. Não é assim. Ela vai te contar o funcionamento daquela célula e vai te falar há uma necessidade muito grande da célula produzir proteína, aí você já tem que saber, vai falar do ribossomo ou de outra organela que fabrica proteína. Tá? Nós vamos ver se a gente faz alguns exercícios aqui para ilustrar isso melhor. Bom, retículo endoplasmático rugoso, conhecido pela sigla RER, também pode ser chamado de retículo endoplasmático granuloso, de grânulos. Esse retículo são tubos e bolsas membranosas que ficam lá no citoplasma da célula, vai estar grudadinho no núcleo, porque célula procariótica não tem retículo, né, gente? Célula procariótica da bactéria só tem ribossomo. Então, isso aqui é exclusivo da célula eucariótica. Então, vai estar grudadinho lá no núcleo e esse retículo vai ter um monte de ribossomo sobre ele. É a diferença dele para o outro que a gente nomeia de liso. O liso não tem as bolinhas de ribossomo sobre ele. Então, eu chamo ele de retículo endoplasmático liso ou agranuloso. E o retículo rugoso ou granuloso, eu dou esse nome porque eu vou ter as pintinhas, as bolotinhas de ribossomo em cima dele. Vou voltar a imagem aqui para mostrar para vocês o que seria o retículo. Ó, núcleo aqui dentro, né? Aonde está guardada o material genético, carioteca, a membrana que delimita o núcleo. Tá vendo essas vesículas, essas bolsinhas, essas dobras amarelas? É o retículo endoplasmático rugoso. Tá vendo que nele tem um monte de pontinho preto grudado nele? Tá dando para enxergar? Aqui tem um monte de pontinho preto grudado nele. Esses pontos aqui não. Isso aqui são os poros da carioteca do núcleo. Esses pontinhos aqui, pequenininhos. Esses pontinhos nesse retículo é os ribossomos. O que faz a gente chamar ele de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Esse daqui
retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Ele não tem os ribossomos aderidos a ele. Tá bem? E quem sabe me falar qual é a função dos ribossomos? Quem sabe a função dos ribossomos sabe a função desse retículo, já que ele tem a presença dos ribossomos. Sabe ou não? Produção de proteína. Síntese de proteína é a mesma coisa que produção, a palavra síntese. Se eu tenho ribossomos aderidos no retículo, e ribossomo produz proteína, o retículo também produz proteína. Tá? Então, qualquer hora que falar que a célula está produzindo proteína, que proteína é essencial à manutenção da vida daquela célula, você tem que ligar essa produção de proteína ao retículo endoplasmático rugoso e aos ribossomos. Tá? Nós temos duas organelas que vão fazer essa produção, essa síntese de proteína para a célula. O retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos. E o retículo só faz isso porque ele tem ribossomo nele. Produção de proteína para exportação, que serão eliminados para fora da célula. Olha a outra aqui. Produção de enzimas. Vocês estudaram comigo aqui que toda enzima é feita de proteína. Para que vai produzir enzima? Enzima é a mesma coisa que proteína. Lisossômica. Alguém lembra de uma organela que se chama lisossomo? Lá dentro da célula eucariótica tem os lisossomos que são relacionados com digestão. Digere micro-organismos que tentam invadir a célula, digere partículas estranhas. O retículo endoplasmático rugoso produz proteína que vão confeccionar enzimas para ajudar os lisossomos a fazer a digestão intracelular. Olha a ligação que eu falei para vocês. Se o retículo não produzir proteína, o lisossomo não funciona. O lisossomo, que é outra organela, não funciona. Tá? Então não existe atividade de organela celular independente. É uma boa questão. Eu posso te contar uma história que os lisossomos, a célula foi invadida por uma bactéria. Essa invasão despertou a atividade do lisossomo, que tentou fazer a digestão intracelular desse micro-organismo, e te perguntar qual a associação do retículo rugoso com o lisossomo. O retículo rugoso produz as proteínas que formarão as enzimas do lisossomo. Beleza? E o liso, Juliana, produz também proteína? Não, porque ele não tem ribossomo nele. O liso vai sintetizar ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Em conjunto, essas três palavras são os lipídios. Então, o liso não está relacionado à síntese de proteína, e sim à síntese de lipídios. Olha que interessante disso aqui. Em células do fígado e em células das gônadas sexuais, que é o testículo no homem e ovário nas mulheres, encontramos grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Gente, eu tenho trilhões de células diferentes. A célula do fígado, ela não é igual ao neurônio. A função do neurônio é uma. A função da célula do fígado para aquele órgão funcionar é outra. Então, eu posso ter um número variável de organelas de uma célula para outra. Entenderam? A função do neurônio, transporte de o quê? Impulso nervoso. Então, tudo que está relacionado ao transporte desse impulso nervoso, fabricação de energia para aquilo acontecer, eu tenho que ter uma organela lá nesse neurônio que fabrica essa energia, porque lá eu vou precisar de mais energia. A
Aqui eu preciso de mais lipídio sendo produzido nas células do fígado. Então eu tenho que ter mais retículo endoplasmático nisso. Juliana, essas organelas variam só em número? Só em número. Todas as células eucarióticas têm que ter as mesmas organelas. A variação é em número de organelas. Sua célula muscular, olha a quantidade de energia que uma célula muscular precisa para realizar a contração. Ela vai ter mais mitocôndria, que tem a função de produzir energia, do que do retículo. Tá bom? Por que, Juliana, que as células do fígado precisam de produzir lipídio? O fígado, ele é produtor de colesterol. Lembra disso? Nós temos o fígado produzindo moléculas de colesterol. Tanto que tem pessoas que com 2 anos de idade vão dosar as taxas de colesterol através de um lipidiograma, que é um exame específico para ver a gordura, a quantidade de gordura no sangue, e essa gordura circulante no sangue, um deles é o colesterol, está lá nas alturas. Como é que você explica que aquela criança de 2 anos, ela está com a taxa de colesterol elevada porque ela comeu demais gordura que não deveria? Não. Ela está com taxa de colesterol elevada porque os retículos lisos das células do fígado estão com a sua função alterada e estão produzindo colesterol demais. Beleza? Eu sou suspeita para falar de citologia. Eu acho isso daqui... Quando a gente para, gente, para analisar, todos nós aqui já fomos uma única célula, você entende a grandeza do que é estudar uma citologia, estudar o funcionamento de uma célula. Nós já fomos uma célula. Você pensa o que a célula é tudo. Tudo inicia de uma célula. Se você hoje é um ser pluricelular, com trilhões de células especializadas, tudo começou de uma. Olha a capacidade dela. Se você pensar numa célula tronco, que é uma célula totipotente, capaz de recuperar qualquer tecido lesado, você entende a riqueza que é o funcionamento de uma célula. Retículo endoplasmático. Então temos o rugoso e o liso. Em comum, os dois têm essas duas funções. Transportar a substância. Se um constrói lipídio, ele tem que transportar. Se o outro constrói proteína, ele tem que transportar. Só que um vai transportar proteína